Olá, amigos da TV Mon HD, canal 6, transmitido pelo canal 6 da NET, claro, pela Smart TV Samsung LG para todo o Brasil. Dr. Milton Ziles está aqui, tudo bem, Dr. Milton Ziles? Tudo bom, tudo bem. Na cadeira do dentista, aqui dentro do túnel do tempo, vamos relembrar hoje a família que marcou muito Montenegro, família Gehlen. Gehlen. Nós temos aqui perto do teu consultório, sim, a livraria Gehlen, bem na esquina, né? A livraria Gehlen. E logo abaixo, uma casa que eu adquiri, era do irmão do Hugo, o Teófilo, que era advogado. E o Hugo Gehlen era tipógrafo? Ele trabalhava, ele tinha livraria e tinha tipografia também, né? Ah, entendi. Tá. É. Aliás, naquela época, eu acho que era a que trabalhava com isso, assim, era ele, né? Sim. E era muito requisitado aí na região toda, né? O seu Hugo Gehlen. A livraria dele também. Tu precisava de um livro qualquer, que ele não tinha, ele encomendava, né? Ele trazia o livro e tudo. Mas eu, por exemplo, esse seu Hugo, o seu Teófilo e o outro irmão deles, o Valdemar, que foi diretor do Sul Banco, onde meu pai trabalhou, eles eram contemporâneos do meu avô. Ah, sim. Então eu conhecia muito assim as pessoas, além do meu pai, que conhecia eles, que a atividade do pai no banco ali, conhecia todo mundo. Eu andava com meu avô sempre, né? Liberal. Era parceiro do avô. E o avô era contemporâneo dessa gente, né? Então ele, em seguida, estava conversando com um, com outro, né? E naquela época meu avô sempre dizia: esse é meu neto, ó, vai ser dentista. Então eu assim, aqui na região, todo mundo me conhecia, esses senhores aí, né? E o seu Hugo me tratava assim, especial. Depois ele ficou viúvo, né? Sim. E acabou casando com outra senhora. E depois um dos filhos dele é o advogado... Gilberto Gehlen. Gilberto Gehlen, esse mesmo. Também gente fina, né? Um cara muito legal. E ele tinha uma irmã que casou também com um cara que era contemporâneo do meu pai, assim, e eu também conhecia muito ele também. Então a família toda era... E eles marcaram presença aqui na cidade, né? O Teófilo era um excelente advogado, né? Tinha fama de pão duro, né? Esse era pão duro. O avô do João Batista. Isso, né? Olha, bom, ele tinha um Chevrolet, aquele Chevrolet ele marcava, ele sabia quantos metros, centímetros que andava o carro e quanto gastava. Nossa Senhora! Ele chegava na casa dele, por exemplo, ele saía um fim de semana, né? Dava uma volta aí, e ele chegava e botava em cima dos cavaletes, para os pneus não arriar, e não gastar pneu. E a bateria ele desligava, né? Desligava? Sim, senão, né, a bateria... E aí, quando ele ia sair, aquela parafernália toda, né? Não, aquele cara era pão duro. Tu te lembra dele? Me lembro. Era um senhor bem austero, assim, bem meio gordinho, assim, né? E ele tinha fama de durão, né? Sim. Ele era um cara... E a tipografia e Bazar, depois Gehlen, né? Ela... A livraria. Livraria. Praticamente dominava o mercado, né? Sim, depois, claro, depois tinha o Lutz, né? Lutz também. Eram contemporâneos? Contemporâneos, um pouco, eu não sei bem se foi bem na época, mas eles chegaram a trabalhar na mesma época. Tá. Não sei quem é que começou primeiro, eu acho que foi o seu Hugo. Tá. Né? Porque o pai do Guilherme é que começaram na Ramiro ali, né? Se não me engano. Sim, ali perto do cinema ali, né? E também aí tinha tipografia depois, né? Lá esse seu Lutz. Então panfletos de velórios, festas, é tudo feito num ou no outro, né? Um ou no outro. Eu sei que o seu Hugo fazia muito isso. E ele tinha uma funcionária ali, eu me esqueci o nome dela agora. Ela era o chefão ali, ela que mandava, sabia tudo. Uma vez ela ficou meio adoentada, né? Aquilo foi ela passou um período meio fora, deu um baque ali na tipografia, né? Tu chegava lá e pedia uma coisa, ela sabia exatamente Sabia onde tudo, estava. E ela fazia tudo. Tu dizia assim, eu
eu queria para um casamento, isso aqui, ela ia lá, fazia, mostrava, o que tu acha, né? E aí era isso aqui tudo. E naquela época era diferente, né? Não é como hoje, chegar no computador ali e fazer... Aquilo tudo é aquelas letrinhas, aquelas coisas, né? E ela dominava aquilo tudo ali, o troço saía como perfeito, né? E eu tô tentando me lembrar o nome dela, mas ela é irmã da Ana Luísa, e o irmão dela trabalhava na Ford. Sim. Bom, mas não vem. Claro. Mas outro dos Gehlen era do seu Valdemar. O seu Valdemar foi um montenegrino que ele fez carreira dentro do Sulbanco. Ah, sim. E o Sulbanco, a origem desse banco foi um banco alemão, o Banco Pfeiffer. Ah, sim. E esse banco, quando chegou a guerra, os alemães sofreram muita perseguição, né? Sim. E aí eles mudaram o nome para o Sulbanco. Era Banco Industrial e Comercial Sul. E depois, mais tarde, foi o Sul Brasileiro. Aí depois, mais tarde, houve a compra de 3 bancos, né? O Banco da Província, que o seu Manuel de Souza Moraes foi gerente, o seu Maneca. O Banco Nacional do Comércio, que quem trabalhou muito tempo lá foi o seu Moraci, irmão do Coraci, né, Pinto. E o pai trabalhava, que foi gerente de anos aqui no Sulbanco. E o Valdemar? E o Valdemar era diretor do Sulbanco. Aqui? Não, a sede era em Porto Alegre. Ele era diretor lá? Era lá. Mas ele foi diretor-presidente. Ele que mandava no banco. E a relação dele com a cidade era muito grande. E o pai era muito dedicado no banco, sabe? E o pai precisava de alguma coisa, assim, digamos, o Adriano chegava lá, ó, Ciro, eu quero um papagaio, hein? Sabe o que era um papagaio, né? Sim. É um empréstimo, né? Daí o pai, às vezes, tinha que ligar, tinha que mandar, e naquela época o telefone era na manivela, né? Aí o seu Valdemar disse, pô, Ciro, tu tem carta limpa lá, o que tu fizer tá bem feito. Então o pai fazia negócios aqui, para te ter uma ideia, aquela empresa Link de Porto Alegre, ali que tinha na entrada de máquinas, era uma empresa muito grande, acabava fazendo negócio em Montenegro, com o Sulbanco. Quantas vezes o pai foi lá na empresa acertar negócios com os diretores? Tendo agência em Porto Alegre. Tendo agência em Porto Alegre, né? Mas tudo porque o seu Valdemar dava carta branca para o pai, que sabia que o pai ia fazer bons negócios, né? Então essa relação assim dos Gehlen com a cidade foi marcante também aqui. É uma família que deixou, para quem viveu a época, né? Eram pessoas bem conceituadas, né? E dentro do comércio e das atividades profissionais eram excelentes aí, né? Muito bem. E deixou a descendência, né? Deixou vários, né? Legal, Newton, voltamos semana que vem. Certo, tranquilo. A gente volta com mais um Túnel do Tempo na semana que vem. Até mais.